Olá, internautas, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre com uma figura retumbante, brilhante aqui da nossa política, da nossa economia. Hoje a gente traz aqui o prefeito Mano Medeiros. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jamildo, estar aqui com você, participando do Pode Já. Na verdade, já devia ter vindo há mais tempo, você sempre me convidou e eu fiquei protelando em função de agenda, quase 2 anos que você me convida, mas satisfação hoje estar aqui com você, participando desse bloco, para a gente dar uma satisfação, falar um pouco sobre política, sobre Jaboatão, sobre Pernambuco. Vamos em frente. Valeu a pena insistir. Antes da gente começar, uma breve bio lida aqui pela nossa assistente Sinara. Mano Medeiros é o atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes. É advogado formado pela Universidade Católica de Pernambuco e gestor público com passagem por órgãos estaduais de transporte e infraestrutura. Ele assumiu a prefeitura de Jaboatão em 2022 após a renúncia de Anderson Ferreira para disputar o governo de Pernambuco. Mano Medeiros foi reeleito para o novo mandato em 2024 e atualmente entrega o PSD a convite da governadora Raquel Lira. À frente da segunda maior cidade do estado, conduz uma gestão voltada para áreas como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e desenvolvimento econômico. Muito bem. Só acredita que tem vezes que eu esqueço de pedir para ler, mas seguimos. Vamos em frente. A gente sempre dá, obviamente, espaço aos leitores, né, aos ouvintes. Às vezes o povo coloca sugestões nos comentários nas redes sociais, o que é bastante pertinente. Mas eu queria começar com Jairo, morador aqui da sua cidade, que logo que a gente disse, confirmado o homem, vem conversar com a gente, ele disse assim, pergunta a ele por que existem tantas ruas sem calçamento na nossa cidade. Piedade, Candeias, Dom Helder. Faça um balanço, o que é que o senhor conseguiu fazer, o que é que não conseguiu fazer nessa área? O Jairo está falando principalmente da região das praias, né? Candeias, Piedade, Dom Helder. Mas Jaboatão como um todo, uma cidade grande, com 248 quilômetros quadrados, Jamildo, e ela tem uma característica, né? A cidade que tem uma densidade territorial muito grande. Área rural e área urbana. Mas eu vou dar um dado aqui a vocês, é importante dizer isso, né? Jaboatão tem no seu cadastro mais ou menos em torno de 5.800 ruas. Pasmem, só 40% são asfaltadas. É mesmo. Só 40% são asfaltadas. Então, você vê que é um desafio muito grande. Isso é um reflexo de cidades que não são planejadas, elas vão crescendo, né? E a densidade populacional do município também vai aumentando. E aí você tem essa dificuldade, realmente, de acompanhar e de dar a infraestrutura necessária ao município, tendo em vista que precisa de muito investimento. Então, a gente tem feito, praticamente, um trabalho de recapeamento de vias, de asfalto de vias. Hoje, por exemplo, nós temos várias frentes abertas. Posso citar aqui algumas ruas em Sempre de Cajueiro Seco, em Cavaleiro. Tem ruas também sendo na Regional 6, que a gente chama Regional Praias. Talvez não tenha chegado aí na Rua de Jairo, a gente pode depois ver a rua dele, está no nosso planejamento. Mas a gente tem um pacote de ruas avançando todos os meses. Nessa próxima semana, vamos soltar uma ordem de serviço de mais 30 ruas que serão executadas. Então, muitas ruas a serem asfaltadas no nosso município, mas isso demanda tempo e requer recursos. Então, isso é um trabalho do prefeito. Está na rua, identificando essas demandas da população, está indo atrás de recursos e está executando dentro da capacidade do município. Perfeito. Olha, esse Jairo insistente já emendou uma segunda lá no... Por que Jaboatão não desenvolveu um aplicativo como o Conecta Recife para facilitar a vida dos cidadãos? Cabe ou vocês têm alguma alternativa? Cabe, isso na verdade já está em discussão. Jairo aí está fazendo uma pergunta, mas eu posso me antecipar que nos próximos 30 dias nós estaremos anunciando o nosso. Que massa. E aí a gente vai ter uma interação mais próxima da comunidade, da população de Jaboatão com a prefeitura. Então, é basicamente dos mesmos modos do Conecta. E aí a gente vai ter essa relação com a comunidade vai interagir mais com a população, com a prefeitura, e a prefeitura vai dar uma resposta mais rápida à população do nosso município. Pronto, seu Jairo, feitas as perguntas e vamos seguir em frente. Agora Jairo vai acompanhar e cobrar. Então, estou falando da rua, depois eu procuro saber da rua dele para ver se está no planejamento. E acompanhar o Conecta com o nosso lançamento aí nos próximos 30 dias. Tem nome já? Conecta não, é Jaboatão Fácil. Mais fácil, Jaboatão mais fácil. Parabéns. O senhor está na metade do mandato. Qual é a promessa mais importante que ainda não conseguiu cumprir e por quê? Se tivesse que apontar um indicador que melhorou em Jaboatão desde que assumiu, qual seria? E qual continua tirando seu sono? Vou tirar meu sono, Jamildo. Eu posso me reportar 2 dias atrás, é quando chove em Jaboatão, quando chove na região metropolitana. Pra você ter ideia, 1/4 da nossa população vive em área de risco. Então, nós estamos falando aí de 600 mil habitantes e 1/4 nós estamos falando de 180 mil habitantes. Então, isso é cadastrado. Nós fizemos um plano de levantamento, que é o plano PRCC, que trata de redução de risco do nosso município, inclusive feito com o governo federal. Então, Jaboatão vive realmente nessa preocupação permanente
Então, a gente tem investido muito nessa questão da área de risco de Jaboatão, tem investido em macrodrenagem, que é revestimento de canais, e isso a gente tem, realmente, é uma preocupação do prefeito. É uma preocupação porque todo o inverno a gente passa por essa mesma preocupação e essa aflição, se reportando, inclusive, ao que aconteceu em maio de 22, foi quando eu assumi a prefeitura de Jaboatão. E a Raquel lhe ajudou muito aí em Monte Verde, né? Muito. A que aconteceu em maio e foi entregue um mês atrás, mais ou menos, um investimento de quase 90 milhões de reais. Então, aquela área está toda requalificada. É a maior obra da América Latina nessa questão de contenção de risco em um município. Então, realmente, de fato, ela tem ajudado o nosso município. Monte Verde é um exemplo. Fora Monte Verde, temos outras áreas que estamos avançando. Hoje, por exemplo, eu estou em Bola de Ouro, lá no Curado, também estamos fazendo obras de contenção. Então, são várias obras que nós estamos fazendo no nosso município para minimizar essa questão do impacto das pessoas que vivem em área de risco. Aí você diz, e resolveu? Não. Temos muito que fazer ainda. Então, nós estamos chegando, Jamildo, a 30% disso tudo que eu falo em você, em relação ao que a gente precisa para mudar essa realidade. O que o cidadão verá de diferente antes do final da gestão? Tem alguma meta para dizer assim, sair com o dever cumprido? É isso, eu tenho trabalhado muito nessa questão de macrodrenagem e drenagem. Por exemplo, eu tenho lá a Lagoa Olho d'Água. A Lagoa Olho d'Água fica ali em Candeias, né? Piedade. É uma lagoa que antigamente, não sei, era chamada Lagoa do Náutico. Sim. Tá lembrado? Eu chamo Lagoa do Náutico, eu sou tricolor, você é alvirrubro ou tricolor? Eu não tenho time localmente. Tem não, né? Para evitar polêmica. Tá bom. E aí a Lagoa do Olho d'Água, na verdade, é uma lagoa lá que ela precisa realmente passar por um processo de urbanização, assoreamento, e que vai minimizar e diminuir muito a questão dos alagamentos naquela área. Então, um investimento alto. A gente tem trabalhado aí com bancos internacionais, trabalhando com o governo federal, com o governo do estado, e para a gente minimizar essa questão das áreas de alagamento de Jaboatão. Então, estou dando aqui um exemplo para você. Eu estou focado muito nessa questão de risco de Jaboatão, principalmente no que diz respeito a obras de borro, de contenção, de canais, alagamento, micro e macrodrenagem. Fora isso, a questão da infraestrutura, que a gente tem investido muito no que diz respeito para tirar Jaboatão desse percentual de 40% de vias asfaltadas, avançar, né? Então, é muito desafiador, mas tudo isso, eu vou entrar num tema depois, se você me permite, requer investimentos. Sim, com certeza. Agora, eu lhe pergunto, essas obras de infraestrutura, elas dão voto ou é mais difícil para o gestor, porque é alguma coisa que fica, mas o eleitor não reconhece? Jamil, deixa eu te falar uma coisa, aí eu vou falar um pouco de política, né? Eu não era político. Eu trabalho na vida pública há mais de 35 anos, comecei na época com Joaquim Francisco, na Prefeitura do Recife, de lá para cá venho sempre ocupando alguns cargos, como foi citado anteriormente, e aí sempre tenho trabalhado. A minha vida é trabalhar. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar interagindo, eu gosto de estar ouvindo. E quando eu assumi a Prefeitura em maio de 22, quando o Anderson renunciou para ser candidato a governador, eu continuei trabalhando. Fui para a rua, e as pessoas avaliavam que eu era simplesmente um técnico que estaria sentado na cadeira de prefeito. Mas eu sei do meu estilo, não virei um personagem, continuei trabalhando, fazendo o que eu gosto, estar na rua. Tanto é que naquele episódio de maio de 22, eu não me escondi. Fui para a rua, enfrentei todos os problemas, enfrentando as dificuldades do município, interagindo com o governo do estado, com o governo federal, tentando tirar o município daquela situação que não foi só em Jaboatão, foi em vários municípios da região metropolitana. E as pessoas se identificam com esse tipo de atitude do prefeito estar na rua, estar ouvindo, estar escutando. Então, quando eu digo a você que essas obras, de um certo ponto de vista político, elas retornam para o reconhecimento do prefeito? Sim, porque, de fato, eu digo por mim, por tudo que eu fiz em Jaboatão, para quem não era político, para quem estava à frente da prefeitura em 2 anos, se colocar à disposição para uma reeleição, que digo a você com muita sinceridade, eu esperava que ia ser um prefeito tampão. Já conversei com você com isso. Ia ficar 2 anos, alguém vai vir para o meu lugar, eu vou passar o bastão para alguém, encerrei minha missão. Mas fui para a rua, trabalhei e a população reconheceu. As pessoas destacam muito, o que eu ouço, é a sua humildade, né? Você conseguiu imprimir um novo estilo. É isso. Com pé no chão, com humildade. Rua alagada, eu vou. Rua asfaltada, eu vou. Área de risco, eu vou. Não tem por que se esconder. A população tem que entender as dificuldades que a gente enfrenta, os desafios que a gente tem pela frente, mas você tem que estar presente. Então, houve uma empatia muito grande, na verdade, do prefeito estar na rua, estar junto. Eu conto um episódio, Jamildo, que nenhum prefeito... Aí eu vou dosando, falando de gestão e falando de política, tá? Nenhum prefeito foi eleito lá em Jaboatão Centro, depois de Geraldo Melo. Foi eleito no município, mas não foi eleito em Jaboatão Centro. Chamava-se de Jaboatão Centro até de Moscouzinho.
Tem lembrado dessa pegadinha? Aí diziam assim, Jaboatão velho, Moscouzinho. Não, primeiro era Jaboatão centro, não tem esse negócio de velho. E não existe esse negócio de Moscouzinho. O que é que eu fiz? E aí foi um desafio que foi provocado por André. Vamos morar em Jaboatão centro. Aluguei uma casa e passei a frequentar Jaboatão centro. Então, a partir daquele momento, as pessoas tiveram a presença de um prefeito. Até então, Geraldo Melo tinha... Normalmente o povo corre da cidade, né? Pois é. Geraldo Melo tinha saído... A sede da prefeitura era em Jaboatão Centro e foi para Prazeres, né, no Palácio da Batalha. E aí eu voltei a Jaboatão Centro. Voltei a frequentar, voltei a morar, voltei... Aí você tem como ver os problemas no dia a dia, né? É isso. Voltei a frequentando a igreja, descendo a ladeira, frequentando feira, circulando no comércio. E as pessoas se identificaram e tiveram essa proximidade com o prefeito. Resultado, na minha reeleição, eu tive 56% dos votos em Jaboatão Centro, eu tive 68%. Já não foi um susto. Virei pelo reconhecimento da presença, do trabalho. Então, é isso. Quando você pergunta, as pessoas reconhecem o seu trabalho e isso politicamente lhe dá o retorno? Dá. É trabalhar e as pessoas reconhecem politicamente o seu trabalho. Beleza. O município tem conseguido atrair investimentos privados. Qual é o próximo grande projeto que pode mudar a economia local? Eu me lembro muito que vocês têm, principalmente por conta ali da logística, vários e vários atacadões, empresas nacionais que vêm se instalar para fazer a entrega aqui na região metropolitana, né? Me conta um pouco aí desse lado econômico. Jaboatão tem se caracterizado, Jamilde, e a gente tem dotado de construir essa infraestrutura, porque Jaboatão funciona como um polo, principalmente de logística, né? Um polo de logística e de investimento de Jaboatão. Então, eu digo sempre aqui, uma Shopee da vida, que... A Amazon botou um segundo. A Amazon também botou o segundo. Então, Jaboatão tem se caracterizado com essa situação em função da proximidade com o aeroporto, da região está na região metropolitana, tem as vias de acesso pela BR-101, tem a via de acesso pela BR-232, tem a proximidade do porto de Suape. Jaboatão, inclusive, faz parte do território estratégico de Suape. E a gente tem trabalho nesse sentido, de melhorar a infraestrutura de Jaboatão para que essas grandes indústrias se instalem, para que, de fato, a gente gere mais emprego e traga mais receita para Jaboatão. Me fale sobre a saúde. Sempre aparece entre as maiores reclamações quando a gente tem pesquisa em relação ao Estado. Hoje o problema é falta de dinheiro, de gestão, de pessoal. Como é que está a relação também financeira da Prefeitura? Há espaço para novos investimentos sem comprometer as contas? O senhor prometeu, inclusive, falar mais sobre isso aqui. Eu queria até começar falando sobre isso, tá, Jamildo? Comece. Eu tenho feito uma discussão muito a nível nacional e discutido com outros prefeitos. Jaboatão hoje, só para a gente ter uma realidade, né? Quando a gente fala muito na economia, diz Jaboatão é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco, é a 33ª ou a 31ª a nível Brasil, tá? Isso são os dados oficiais que nós temos. Isso, de fato, nos coloca numa posição de destaque, né? Mas eu sempre tenho colocado muita realidade de pé no chão. Então, do ponto de vista financeiro, não é bem essa a realidade. O PIB de Jaboatão, é o segundo maior do estado de Pernambuco. Recife está com 25 milhões de PIB, acho que saiu até recentemente. Jaboatão está com 7 milhões de PIB, 7 bilhões e pouco o nosso PIB. Então, você veja, Recife com 25, Jaboatão com 7. Vamos lá. Mas o que é que isso representa para Jaboatão? E Jaboatão sobrevive de receitas. Então, o modelo de receita de redistribuição hoje da receita, ele tem 60 anos, tem a nossa idade praticamente. Tá? De lá para cá nada mudou. Então, Jaboatão, há 60 anos atrás, tinha 200 mil habitantes, hoje ela tem 700 mil. Mas a distribuição da receita é a mesma. Ela vem atualizando, lógico, mas o bolo está sendo mal distribuído. Tem que ser revisto essa questão da distribuição de recursos, baseado no crescimento populacional, nas necessidades dos municípios. E aí não estou falando de Jaboatão, mas isso é um reflexo de cidades metropolitanas. Se você chamar aqui o prefeito de Olinda, prefeito de Paulista, esses prefeitos que vivem no entorno da metropolitana são os mesmos desafios que nós enfrentamos em relação à receita. Tirando aí Cabo e Pujuca, porque fazem parte do território estratégico de Suape, pela proximidade do porto em cima, né? Goiânia, que também se destacou em função da Fiat. Então, esses municípios ela tem uma receita per capita muito desafiadora. Eu vou dar um dado aqui a você, que é bom registrar, e se for o caso eu te passo depois para você se debruçar mais nisso. A receita per capita de Jaboatão é de 3.250 por habitante. 3.250. A receita per capita Brasil, é de 8 mil. Então, Recife está perto de 6 mil, e as cidades que ficam no entorno, Olinda, Paulista, está nessa mesma faixa de Jaboatão e Guararapes. Qual é o reflexo disso? Um gap social enorme, né? A população vive nessas cidades no entorno, mas se deslocam para a capital
onde geram emprego, onde geram receitas, e a distribuição dos recursos também é distribuída em função de que a capital tem mais, mas não é distribuída em função das cidades metropolitanas. Então, vou dar um dado aqui a você, que eu assinei a LDO essa semana, para encaminhar para a Câmara. Nosso orçamento para o próximo ano está em torno de 2,7 bi. Não estou criticando Recife, mas Recife está falando de 10 bi. Então, estou aqui ao lado com 700 mil habitantes, com 2,7 bi para tocar tudo, todos os serviços, infraestrutura. A população está lá, pedindo saúde, assistência, educação, infra. Mais 2,7 bi para tudo isso durante o ano. Recife está aqui ao lado, capital está com 10 bi. E não tem como fazer mais assistência livre, né? Fica na dependência do Estado. Dependendo do a Estado. Reforma tributária pode ajudar de alguma forma? Então, quero dizer a você, então, onde eu tenho entrado nesse debate, né? Tenho participado de discussões em São Paulo, em Brasília. O nosso secretário da Fazenda, ele faz parte do comitê gestor. Então, o comitê gestor é composto por estados e municípios. Jaboatão conseguiu botar um dos representantes do comitê gestor, é o secretário César. E César tem participado dessa discussão a nível nacional, sempre que é chamado, e todo mês estão lá discutindo a reforma tributária, porque a reforma tributária vai passar por um envolvimento pelo comitê gestor, para a redistribuição dos valores, dos recursos, da receita, etc. E já começou, de fato, né? A reforma tributária, a gente já está fazendo alguns ajustes. Eu estou apostando muito na reforma tributária. A reforma tributária ela vai levar em consideração a eficiência dos municípios, a questão populacional, e eu estou apostando muito... E também muito o imposto no destino, né? No destino, é isso que eu estou dizendo, a eficiência do município de cobrar. Pronto. E levar a receita. É onde a gente vai levar a receita. Mas você pergunta, e quando é que isso vai começar de fato a acontecer para que você saia dessa situação que está hoje? Só em 2032, 2033. É longo prazo. Eu podia estar agora como prefeito, sabe do negócio, eu não vou me preocupar com isso, não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho muita responsabilidade com isso público. E tenho que dizer a realidade, para ninguém achar que a gente está com dinheiro, que a gente não está investindo, que a gente não, a gente está dentro da nossa capacidade de investimento. Então, você veja, quando a gente entra na saúde, quando a gente entra na educação, nós estamos chegando agora em agosto, o índice da saúde é de 15%, nós já estamos chegando no limite do investimento, porque, na verdade, a população vai aumentando, a gente tem que melhorar nossa unidade de saúde, nós temos que aumentar a nossa abrangência de atendimento. Então, hoje, posso dizer a você que o Jaboatão está com 68% da nossa rede de atuação no nosso município. Poxa, prefeito, por que não chegou assim ainda? Porque não precisa de investimento, é repasse do governo federal. Então, é um conjunto de ações que, na verdade, a população nos cobra. Eu estou na ponta, a prefeitura está na ponta, e recebo isso com muita responsabilidade. Mas os prefeitos têm que se reinventar. A gente não pode deixar, se a gente não se reinventar, a gente vai colapsar. Para chegar até 2032, 2032, tem muito tempo pela frente. Mas tem algum pulo do gato? Porque não dá para esperar até lá, né? Eu tô me virando, tenho aí feito algumas construções, na verdade. Pronto. Securitização. Sim. Securitização é um tema... Recife fez isso, é isso, né? Para poder antecipar a receita. É um tema que está aí em discussão. Jaboatão tem 8 bi. 8 bi, quando você faz... Dívida ativa. Quando você faz isso, quando você faz o filtro, porque tem dívidas que já prescreveram, etc., você cai para 3 bi. 3 bi. É um valor, já ajuda. Já é um valor significativo. Tivemos um Tribunal de Contas, eu não faço nenhum movimento lá que não esteja... Lógico que o Tribunal de Contas ele não é um órgão opinativo, ele é um órgão fiscalizador. Mas essa conversa que eu estou tendo aqui com você... Eles mudaram a postura, inclusive tive a oportunidade de entrevistar aqui o presidente, e ele disse, olha... Antes da gente estar punindo, era importante que a gente estivesse orientando. É isso. Então, a gente tem conversado muito com o tribunal. A gente esteve lá falando sobre securitização. Então, a gente está avançando com essa questão. Então, numa perspectiva, por exemplo, de reforçar os nossos caixas. É isso que a gente precisa fazer. Até a reforma tributária estar em vigor, como é que nós vamos sobreviver 3, 4 anos pela frente? Então, isso é o que eu tenho feito. Isso que eu tenho feito, na verdade. Não poderia nem estar preocupado com isso, porque eu faço uma conta todos os dias, sabe, Jamildo? Eu tenho ainda 2 anos... 4 meses e alguns dias como prefeito de Jaboatão. Mas eu trabalho todos os dias como se fosse o primeiro e como se fosse o último. Tá? Então, deixando bem claro, então, essa é a questão da situação financeira de Jaboatão dos Guararapes. Agora, quando você entrou no tema aí de saúde, educação e assistência, é isso que a gente tem que estar fazendo, construindo parcerias. Tá? Então, quando eu falo isso... Aí que entra a Raquel. Aí entra a Raquel, aí entra o governo federal. E eu tenho procurado essas construções, a gente tem avançado, de fato. Se a gente fizer uma análise aí... Mas Lula tem lhe ajudado tanto quanto a Raquel, não, né? Tem, claro. Eu hoje, depois de entrar na política, hoje eu estou no PSD,
Mas se você reportar uns 3 anos atrás, eu estava sentado com o presidente Lula, quando foi liberado vários recursos para Jaboatão dos Guararapes. E eu ainda estava no PL. Ele citou, inclusive, tem uma fala dele que ele cita, está aqui um prefeito que não anda conosco, coisa e tal, Pereira, mas a gente está aqui levantando. Então, isso é o poder de articulação, é projetos, é procurar com muita humildade para a gente realmente avançar na política pública que a gente defende, que é o povo de Jaboatão. Olha, Jaboatão tem o Porto São Apaulado, BR-101, litoral e grande população, porque ainda não se transformou num polo econômico equivalente ao seu potencial. Se o senhor tivesse 1 bilhão para hoje, onde investiria? Onde colocaria esse dinheiro? Aí eu estava no céu. Pode até ter 3, tá vendo? Talvez não chegue os 3 não, tá, Jamildo? Porque, na verdade, quando a gente faz o corte cai 3 e aí a securitização, eles são títulos que não são colocados no mercado, a gente não sabe como é que o investidor vai olhar, então a gente não pode afirmar que ele vai realmente trabalhar com os 3. Mas 1 bilhão, como você sugeriu, na verdade, um sonho, um desejo de um prefeito, na verdade, estaria investindo muito em infraestrutura. Mais ainda, né? O município carece de muito investimento em infraestrutura, né? Principalmente pavimentação de rua, drenagem. Então, é o meu foco, eu gosto de fazer, eu sempre fiz. Apesar de dito inicialmente que eu sou advogado, mas eu gosto dessa área de infraestrutura, eu gosto de estar na rua, gosto de estar sentindo a população, vendo o que você pode fazer, inclusive com sua sensibilidade de tomar decisões. Segurança pública é responsabilidade do Estado, mas a população cobra diretamente dos prefeitos também, né? Até onde uma prefeitura pode interferir? Como é que está a questão da guarda municipal lá? Deve ter um papel mais ativo no combate à criminalidade? É importante, na verdade. Tem dito por você, e a gente tem que reconhecer o papel da governadora Raquel à frente do governo do Estado em relação a investir na segurança, né? A gente fala muito dos laranjinha. Eu tive um dado essa semana, de fato, que houve uma diferença muito grande lá em Jaboatão, melhorar os índices, com a presença da Polícia Militar, com renovação de estrutura. Então, tem avançado na questão da segurança. Mas o município não pode ficar à parte. Tem que fazer a sua parte, na verdade, sendo bem redundante, né? Então, a gente está investindo na questão da nossa Guarda Municipal. Eu defendo o armamento da Guarda, foi um assunto polêmico muito atrás, que dizia armar ou não armar a Guarda, qual seria o papel da Guarda Municipal. Eu parto do princípio, sabe, Jamildo, que o Guarda Municipal, ele para atuar, ele tem que ter pelo menos o instrumento de trabalho dele. Viatura, colete, e a arma é um instrumento de trabalho, até para salvaguardar a vida do profissional. Então, a gente tem investido nessa questão do armamento da Guarda, e nós estamos avançando com esse processo, fizemos um concurso público, posso lhe afirmar que na próxima semana nós estaremos dando posse não, Os primeiros. Eles já tomaram posse, fizeram o curso de capacitação, a conclusão do curso de formação. Que tem que ser com a Polícia Federal, né? E já foi, toda a etapa já foi concluída, são 110 novos guardas municipais que vão entrar no nosso município na próxima semana. Então, eles vão tomar posse, como é que ele chama? Solenidade de formatura, pronto, o nome é esse. Solenidade de formatura de 910 guardas municipais. Precisa investir muito mais? Precisa. Então, precisamos continuar avançando na questão de mais guardas municipais. Então, a Guarda Municipal de Jaboatão, por uma população de 700 mil, ela precisa ainda fazer um outro concurso, ou chamar esse quadro de reserva, já estou lá antecipando que isso é uma realidade que nós vamos fazer, e investir no que diz respeito a ações acessórias que dão essa relação com o governo do Estado. Por exemplo, instalação de câmeras de monitoramento. Nós estamos avançando num processo de contratação de uma empresa que vamos instalar quase 300 câmeras em Jaboatão dos Guararapes para a gente fazer essa relação com o governo do Estado para que a gente tenha monitoramento em todo o município. Aí eu vou falar aqui monitoramento, aumento do efetivo de guarda, compra de novas viaturas. Então, armamento da guarda, então nós estamos fazendo a nossa parte para, juntamente com o governo do Estado, a gente passar essa relação de segurança para a população, que ela se sinta muito mais segura em Jaboatão dos Guararapes. A droga é um problema por lá porque é algo que está espraiado em toda a região metropolitana, né? Alguns municípios mais, alguns outros menos. Como é que está essa questão lá de droga? A gente tem que fazer um trabalho realmente, já me deu uma preocupação, porque a droga se dá em função da ociosidade da juventude no nosso estado, no nosso país, né? Então, a gente tem que ter um trabalho de capacitar e captar esses jovens para atividades realmente que a gente evite com que eles se vão para esse caminho errado aí, que a droga tem realmente feito um dano muito grande à população. Então, é uma preocupação nossa de fazer esse curso de capacitação, fazer formação, trazer o jovem para junto do poder público, acho que é importante. Não o poder público, também o poder privado. Acho que é um papel fundamental a iniciativa privada também se juntar a esses projetos sociais, a essas ONGs, que a gente realmente, juntamente com o poder público, a gente avance nessa questão de trazer o jovem para junto, para que realmente ele não enverede para esse lado da droga. É verdade. Antes de entrar aqui em temas mais políticos, deixa eu lhe perguntar sobre a questão da região metropolitana.
parece ter 14 prefeitos e poucos projetos em conjunto, né? Falta liderança política ou falta coordenação do Estado para que isso aconteça mais na prática e ajude a população, porque, afinal, o senhor disse que os problemas são comuns, né? O senhor defenderia uma autoridade metropolitana com mais poder para tratar de transporte, saneamento, segurança? Eu trouxe um assunto polêmico, Jamildo, lá em Jaboatão, e trouxe esse assunto para uma discussão metropolitana. Né? Você está como exemplo, depois entra nos demais temas. A engorda da praia. Jaboatão foi feita a engorda em 2013. 2013 foi feita a engorda. Né? Naquela época deveria ter sido feito um trabalho de colocação de estrutura rígida na praia, que eram as pedras no mar, e não foi feito. Resultado do processo aí avançou. Acabou, a erosão levou. Boa parte da orla, principalmente em Candeias, foi isso que aconteceu. Pedra está até mais preservado. O que é que se precisa ser feito? Novamente, a engorda da praia, com a nova estrutura, colocando estrutura rígida. Aí você pergunta, e o município tem recurso para isso? Não. Aí eu vou mais longe. Isso é uma atividade que diz respeito só a Jaboatão? Não. Isso é um assunto que diz respeito à região metropolitana. Isso envolve Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista. Então, todo mundo aqui que vive... E a pedrinha que colocar lá também pode prejudicar lá. É isso. Então, eu tenho muita consciência disso. Se eu fizer a minha engorda, como foi feito no passado, ela vai... A tendência do mar é ele ir para algum lugar. Recife, Cabo, o que seja. Então, eu tenho conversado muito sobre esse assunto. Esse assunto foi um dos temas que eu levei para a governadora. Né? Sentei com a governadora. A governadora temos que tratar o assunto metropolitano. Ela se sensibilizou, trouxe, está fazendo estudo juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, está sensível em fazer, mas aí, de fato, como você mesmo colocou, a gente não pode deixar, às vezes, que também aqui a política atrapalhe esses projetos. Sim. Então, vamos lá. Jaboatão, Paulista e Olinda, ok. Recife está ali no meio, no embate com a governadora. Será que iria topar fazer um processo desse em conjunto com os prefeitos da região metropolitana? Então, às vezes, a gente tem isso. Você pergunta, caberia o papel do Estado? Eu acho que esses assuntos metropolitanos, quando existe um conflito de interesse, tem que entrar um outro órgão para mediar. Nesse caso, seria o governo do Estado. E o governo do Estado, na verdade, tem o Conselho Metropolitano, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Os projetos nós encaminhamos para lá. A governadora tem tratado os assuntos dos municípios, mas esse assunto, quando diz respeito que envolve municípios, ela tem tentado mediar, mas, de fato, ela está reestudando, e ela disse que agora, no segundo mandato, a composição desse conselho. Né? Não poderia, naquele primeiro momento, Recife e o governo do Estado tomar a decisão, em função da composição do conselho, tomar uma decisão em relação às ações a serem executadas. Porque, no passado, Recife e o governo do Estado dominavam politicamente a questão da composição desse conselho. Então, isso está sendo reestudado para que, de fato, essas coisas aconteçam. Monte Verde foi um exemplo. Monte Verde, você se lembra lá quando aconteceu, de quem era a competência de Monte Verde? Do governo do Estado, do governo municipal Recife ou Jaboatão. Muita gente morava de um lado, morava do outro, e foi criado ali, de fato, um problema sério no que diz respeito a limites do município. Mas, ao mesmo tempo, um mutirão. O João Campos também investiu muito lá, né? Não, claro, mas algumas coisas ficam no limite. Se você chegar lá em Monte Verde, você vai ver que tem pessoas que, por exemplo, e eu digo isso que eu visito muito Jaboatão, ando muito, tem agente de saúde de Recife dentro do território de Jaboatão e tem agente de saúde de Jaboatão no território de Recife. Então, realmente, existem essas questões dos conflitos. Mas isso é uma coisa de se administrar entre municípios, tá? Mas no que diz respeito à infraestrutura, por exemplo, eu vou falar aqui do Rio Tigipió. O Rio Tigipió, ele passa por Jaboatão e passa por Recife. O alagamento do Rio Tigipió, ele se dá nos dois municípios. Né? Como delimita esse conflito? Né? Quem vai fazer o quê? Então, a gente não pode discutir fazer um revestimento e uma drenagem do canal do Rio Tigipió só em Jaboatão ou só em Recife. Tem que ser feito ele como todo. Tem que fazer ele como todo. Então, são essas discussões que a gente tem e a gente tem que fortalecer essa discussão, afastar um pouco a política e pensar nos municípios. Deixa eu perguntar aqui, qual é hoje o maior problema de Pernambuco que nenhum governador conseguiu resolver? Se pudesse fazer apenas um pedido ao próximo governador, qual seria? Governador ou governadora, né? Eu trato desse tema, desses conflitos metropolitanos, tá, Jamildo? Quando você fala de transporte, quando você fala de obra de infraestrutura, quando você trata... Então, a gente tem que tratar a metrópole como metrópole, região metropolitana de Recife. Ela não pode ser vários municípios juntos, na verdade, com os seus problemas, de forma separadas. Então, transporte é um tema muito importante. Nós estamos agora, podendo dizer a você, que eu tenho uma tratativa com o governo do Estado. No passado, Jaboatão fazia parte do consórcio Grande Recife. Você sabe que eu já fui presidente da antiga MTU em 2006, né? Fui presidente da MTU em 2006. E eu tenho essa sensibilidade e esse sentimento do transporte. Né? Então, lá nós temos uma rede municipal
Mas a rede municipal ela não pode, por exemplo, trabalhar dissociada da metropolitana. Né? Então, um morador que mora em Jaboatão, que vai se deslocar para Olinda, tem que pagar 2 passagens. Poderia pagar uma só. Sistema integrado. É nesse momento que nós estamos agora conversando no Grande Recife, assinamos um protocolo de intenção de aderirmos ao consórcio, implantação de bilhetagem eletrônica, então nós estamos avançando nesse sentido. Aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o grande desafio é esse, é fazer uma integração metropolitana para que, de fato, a metrópole de Recife, de fato, ela saia dessa situação que existe hoje com os municípios no entorno. Se eu fazendo essa colocação, eu me lembro de um Campos que disse, não vou botar dinheiro aqui que nem todo mundo bota. Se o problema é metropolitano, só eu vou bancar, né? É o caso hoje, né? Poucos municípios fazem parte do consórcio. Então, eu estou decidido, já tomei decisão enquanto gestão, já assinei o protocolo de intenções, nós estamos discutindo tecnicamente como vai se dar isso, mas é para fortalecer o sistema de transporte na região metropolitana. Com a sua experiência, me diga, vai resolver agora a questão do metrô com essa privatização? Está sendo encaminhada, né? Primeiro uma estadualização, depois a privatização. O que é que você acredita que vai mudar? Pode melhorar de fato, porque passa lá pelo seu território, né? E é fundamental para a Suape, para Recife, para toda a região metropolitana. Alguns assuntos, alguns temas, Jamildo, a gente tem que entender que realmente, de fato, quando a iniciativa privada assume, muda completamente a realidade. Porque a iniciativa privada ela visa lucro. E ela vai buscar eficiência, vai buscar eficiência, vai buscar realmente resultado. Isso, de fato, funciona e tem dado resultado em algumas situações. Mas, por outro lado, também tem alguns impasses. São Paulo passou por isso recentemente. Agora está tendo greve, né? Está tendo greve com a questão de uma parte privada, uma parte pública. Eu defendo a privatização, tá? Eu defendo a privatização porque, de fato, é onde vai buscar eficiência. O poder público, Jamildo, eu sempre digo, ele tem a capacidade de investir, mas ele sente dificuldade na manutenção. Isso eu sinto na pele, tenho conversado com alguns prefeitos, é isso que tem, essa é a realidade. Né? Então, o modelo vai ficando inchado, o modelo vai ficando caro, pesado. E como é que você consegue manter tudo isso funcionando? Hoje, então, o metrô, eu entendo, né, do meu ponto de vista pessoal, inclusive, como você fala bem, 60% da malha do metrô é em Jaboatão. Né? Então, eu defendo a privatização, então está passando por esse momento aí dessa integração do governo do Estado e do governo federal. Acho importante, né? Acho importante isso, porque, na verdade, o metrô hoje ele é federal, mas ele opera praticamente dentro do Estado de Pernambuco, na região metropolitana. Então, é fundamental essa relação que a governadora tem construído no momento aí de modernizar, até porque, vou ser sincero com você, o privado também só vence se também visar lucro. Isso. Então, ele não pode pegar um equipamento sucateado que não venha dar lucro. Então, existe um momento de investimento por parte do governo federal e do governo do Estado para que, de fato, ele fique viável para o processo de privatização. Mano, qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou como prefeito e quase ninguém conhece dos bastidores? Em algum momento o senhor pensou em desistir da vida pública? Existe alguma decisão pela qual ou da qual se arrepende? Não, Jamildo, eu digo um negócio para você, eu me sinto muito feliz em realizado como prefeito. Já disse a você inicialmente no programa que eu não imaginava estar aqui como prefeito de Jaboatão. Achava que ser um prefeito, naquela época de Gustavo Krause, Roberto Magalhães, era chamado prefeito tampão, né? Vem aqui para cumprir uma missão, depois sai e alguém vai assumir. Mas como eu disse a você, né, minha vida mudou completamente, né? Faço um exercício muito forte em relação a isso, para não deixar aqui que o cargo, que nesse momento suba a cabeça. Eu não virei um personagem, continuo sendo a mesma pessoa, mantendo o mesmo princípio, o mesmo caráter. Tenho tido minha vida que eu sempre tive, né? Sou realizado com o que eu tenho feito, por causa do reconhecimento da população que tem me mostrado isso na rua. E, de fato, o grande desafio, na verdade, e as grandes frustrações é você ser julgado. Quando você assume um cargo desse, você passa a ser julgado, você passa a ser todo dia criticado, mas não pela população, né? Que também critica pedindo melhorias, pedindo isso, pedindo aquilo, cobrando como prefeito. Mas as críticas, elas passam a acontecer de forma pessoal. De forma pessoal, pelo fato de você ter conseguido, por tudo isso que a gente construiu, um destaque, um posicionamento político que você constrói sem ser intencional. E o meu caso não foi intencional. Se deu em função do trabalho, de tudo que aconteceu. E aí você passa a ser julgado. Passa a ser julgado, você passa a ser desconstruído. As pessoas têm feito muito isso para desconstruir no sentido de tirar proveito daquela situação. Então, a política, às vezes, ela realmente faz com que a gente repense tudo isso que a gente está vivenciando, né? Então, eu repito, enquanto prefeito, enquanto gestor, o que eu estou fazendo, o reconhecimento da população, o reconhecimento do meio político, né? Por esse destaque que eu tenho tido, em função de tão pouco tempo, eu não era político,
Eu sempre fiz política, sempre gostei de fazer política, mas nunca fui político. Quando eu tive a oportunidade, na época, Anderson me chamou para ser prefeito de Jaboatão, de vice-prefeito de Jaboatão, eu fiz, correspondi a expectativa muito grande como prefeito, como vice-prefeito, desculpa, como secretário de Estado, como secretário do município. Nunca faltei com nada, sempre correspondi a expectativa. Fui para a minha reeleição. Até então, muita gente achava que eu não ia ser reeleito. Acabei sendo reeleito, inclusive no primeiro turno, porque também muita gente não achava que eu ia ganhar no primeiro turno, porque eu ia para o segundo turno. Quando eu fosse para o segundo turno, todo mundo vinha, e quando eu ganhasse... Nem tiveram chance. Aí só ganhou porque a gente veio, só ganhou porque a gente veio, e fui reeleito. Continuei mantendo minha postura, continuei mantendo meu posicionamento, passei a ser julgado. Por quê? Porque ganhei, porque tive um crescimento político, porque ganhei um destaque político em Pernambuco, e aí passei a ser criticado, passei a ser julgado, e isso é que me deixa muito triste na política. Qual foi a crítica mais injusta que já recebeu como prefeito? Como é que lidou? As pessoas julgarem, e aí volto ao mesmo tema, na verdade, Jamil, dizer que, de fato, eu fui um oportunista, que isso, que aquilo outro. Eu acho que sempre digo que eu sou um homem de fé, um homem de temente a Deus, sabendo que eu tenho as minhas oportunidades, e se Ele me deu, aqui estou hoje como prefeito. Então, dizer a você que eu não vou mudar meus princípios, meus valores, então eu fico muito preocupado e fico triste com os homens aqui na Terra, quando se dizem também cristãos que estão na rua, que estão defendendo isso, mas começam a fazer um ataque pessoal por motivos pessoais também. Então, isso tem me deixado muito triste, recentemente, inclusive, né? A gente tem andado, tem avançado, tem caminhado, principalmente com esse projeto que eu tenho feito, caminhando com a governadora, caminhando com esse projeto da minha esposa, e a ser candidata a deputada estadual, e, de fato, é um processo de desconstrução. O processo de desconstrução passa por Jaboatão. Então, Jaboatão não tem dono. O dono de Jaboatão chama-se a população de Jaboatão. A eles eu devo satisfação. E a eles que eu trabalho todo dia. Por isso que eu digo, a minha felicidade, a minha alegria é estar dando satisfação e estar no dia a dia com a população de Jaboatão, tendo essa relação que eu construí com eles. Então, isso que me deixa muito motivado. Agora, a política em si, realmente, às vezes, nos deixa muito triste, né? Porque, por mais que você trabalhe, por mais que você faça, sempre vai ter aquela turma do contra, querendo que o quanto pior, melhor, para que, de fato, desconstrua aquela imagem que você construiu, para que realmente as pessoas tirem proveito pessoal dessa situação. Perfeito. Aí, pelo que o senhor me fala, não é apenas só pessoal, tem uma questão partidária também, porque a sua senhora, se lançando deputada estadual, ocupa um espaço e, eventualmente, pode ir para a prefeitura também mais à frente. Aí é que dá esse curto-circuito, não é? Na verdade, não se deu dessa forma. Apesar que as pessoas achem que esse projeto é pessoal... Mas dá para fazer essa leitura, não é? Não seria... A política faz essa leitura, né? A política faz essa leitura. Tanto é que a desconstrução não é dela que é candidata, é em cima de mim que é prefeito. Porque eu tenho uma boa aprovação, porque eu tenho um estilo que está na rua, porque eu tenho um estilo que está junto à população. Então, a desconstrução tem sido em cima de mim. As pessoas estão batendo e criticando e criando fake news em relação a mim, não em relação a ela. Até estão criando em relação a ela também agora, porque ela já entrou na política. Então... As pessoas, em vez de estarem preocupadas com as suas campanhas, estão preocupadas mais na desconstrução. Então, o que eu quero dizer a você com essa sua pergunta, na verdade, a questão partidária se deu, inclusive, de um posicionamento de uma construção. Eu, quando mudei de partido, lá atrás eu ainda era PL, não tinha passado por mim esse posicionamento de mudar o PL. Eu disse a você aqui, repito, que eu tive no governo federal várias vezes, com o presidente Lula, inclusive, sentado à mesa, por diversas vezes, que procurar aí no meu histórico vão ver. Inclusive, eu estava no PL. Então, André se destacou, na verdade, por estar ao meu lado. Eu não tenho demérito nenhum de dizer, e fico feliz e orgulhoso de dizer, eu tive um crescimento político muito grande quando o André veio e assumiu o papel da primeira-dama. Eu não sei nem se ele pode comentar isso aqui, mas eu fico à vontade. Desde que não peça voto para ela. Então, o André assumiu o papel da primeira-dama e eu tive esse crescimento político. Eu tive esse crescimento político dentro de Jaboatão dos Guararapes, pela chegada dela, que assumiu a área social, e André se destacou e deu essa relação com a população. E, de fato, houve um reconhecimento. Tanto é que houve um convite do partido para que ela viesse ser candidata a deputada estadual, assumiu o diretório municipal. Então, teve toda essa movimentação pelo reconhecimento do trabalho da gente e o trabalho dela. Até então, não tinha trocado de partido, né? Até então, não tinha trocado de partido. Continuava, André estava no partido, eu estava no outro. Mas a gente foi avançando nas relações institucionais com a governadora, com o governo federal. Existia um posicionamento muito forte, você sabe disso, em relação à polarização esquerda-direita, quem está do lado, quem está do outro. Você sabe que na minha campanha em 2024 eu nunca entrei nisso, eu nunca entrei.
Meu foco... E apanhava por isso, né? O pessoal de Wilson Machado cobrava muito. Pois é. E aí eu sempre foquei na população. Então, amigo, eu vou fazer o que for possível e impossível para atender a população. Eu vou fazer isso. Minha bandeira chama Jaboatão dos Guararapes. Foi quando a Andréa ingressou na agremiação partidária que ela está hoje. E aí eu vim fazendo essa construção de aproximação com a governadora foi fazendo essa relação institucional com o município. Eu sentia que tinha alguma dificuldade para a qual o partido eu estava, e não era meu perfil, deixar bem claro para você, não, você me conhece, não era meu perfil estar naquela direita radical. Eu gosto de estar ali sempre construindo pontes. Foi quando eu optei realmente sair do partido e vir um partido onde eu tivesse acesso e tivesse relações com todos os entes federativos, a exemplo do governo federal e do governo do estado, ao governo estadual, como se deu hoje. Falar em polarização, deixa eu lhe perguntar. O senhor acredita que a disputa entre Raquel Lira e João Campos tem ajudado Pernambuco ou está atrasando decisões importantes para a população? Pode citar um exemplo concreto aqui, só vou fazer um parêntese, porque numa das falas a governadora disse que o Ceará avançou muito porque lá eles têm uma parceria muito grande e conseguiram tirar a Transnordestina do papel. E aqui existe essa briga entre os grupos. De fato, aqui tem uma questão a nível nacional, né? A gente tem dito aí quem apoia quem, né? A governadora tem mantido o estilo dela, ela realmente volta no mesmo posicionamento, ela pensa Pernambuco, ela tem sempre feito essas pontes com o governo federal. O João tem tido o apoio do presidente Lula, assim ele diz que tem o apoio do governo federal nessas relações que ele construiu como presidente do partido, que ele apresentou um partido a nível nacional, e essas construções acontecem, né? Essas construções acontecem. Mas, de fato, a gente tem um exemplo da Transnordestina, que ela estava em fase de avançar, de ser assinada, e alguns questionamentos foram feitos, e, de fato, a gente não teve a mesma velocidade que se tinha no passado, quando se tinha um alinhamento a nível estadual, municipal e federal. Em função, eu falo capital, em função dessa polarização política. Eu sou muito paciente, sou uma pessoa muito calma, eu ouço mais do que falo, então eu acho que, passado esse pleito eleitoral, essas diferenças não serão superadas. Se deu em função de que, fato, quem está concorrendo hoje ao governo do Estado é o presidente de um partido, é a governadora Raquel Lira, os dois têm uma relação com o governo federal, então, de fato, nós podíamos ter avançado em algumas pautas que a governadora avançou muito, mas a gente sabe que não podia avançar muito mais, desde que não houvesse tido essa polarização aqui e que envolvesse o governo federal. Eu vou perguntar um pouco mais sobre o federal, mas antes, falando aí de obras estruturadoras, o Arco Metropolitano parece que é uma obra que consegue ser extrapartidária ou vai além da disputa partidária, né? Como é que está saindo lá? Está ajudando? Está avançando bastante. Está avançando bastante. Seu município? Está avançando bastante. Ele pega... No caso, o Arco Metropolitano vai cortar Moreno, Jaboatão e Cabo, né? Está avançando muito, em ritmo muito forte. É porque está sendo divulgado, na graça de período não pode, mas que eu tenho acompanhado, vai fazer a diferença realmente para esses municípios, tá, Jamildo? Então, a gente tem essa questão de mobilidade, o trânsito realmente fica travado ali na BR-101, Jaboatão para vocês vai ser muito bom. Sofre muito com isso, porque a população realmente, e os investimentos deixam de vir em função do trânsito. Então, as pessoas realmente estão apostando muito no Arco Metropolitano. E obra de infraestrutura, e aproveitando que você falou do Arco Metropolitano, a gente tem um grande gargalo de Jaboatão, que é aquele viaduto da Vitarella. Finalmente vai sair, né? Vai sair. Aí foi uma articulação da E governadora. com a ajuda dos empresários. Foi o Grupo Atitude que fez o projeto, tinha uma dificuldade muito grande de fazer o projeto, o Grupo Atitude... Alguns milhões para bancar esse projeto executivo, né? Foram quase 6 milhões de reais. O Grupo Atitude se reuniu, fizeram o projeto foi encaminhado ao governo federal, o governo federal acatou o projeto, fez os estudos necessários, houve uma articulação da governadora Raquel Lira, nesse momento aí com até então o ministro Renan, o senador Fernando Eire foi uma peça fundamental nesse processo, também articulou junto ao DENIT, e a coisa evoluiu, a obra já está em fase de licitação, deve estar sendo anunciada esse dia, vai melhorar bastante o trânsito ali, ali na Vitarella, na BR-101. E é uma situação que realmente responde à expectativa de investimento. Muita gente deixa de vir investir em Jaboatão ou na região metropolitana por causa dessa falta de mobilidade e o trânsito engarrafado, coisa e tal. Então, Vitarella vai melhorar muito e o Arco Metropolitano não vai ser diferente. O desafio é ele chegar no outro lado, Do outro lado, fazer a parte sul, a parte norte. A parte norte. A parte sul já começou, com o investimento do governo do Estado e com o governo federal, e aí está a discussão na parte norte. Deixa eu perguntar um pouquinho aqui sobre política nacional. Como é que é fazer campanha contra Lula? Ou não é contra Lula? O partido de vocês é Caiado. O Caiado está lá embaixo nas pesquisas. O senhor está no PSD agora, já foi do PL. Qual será o seu papel nessa campanha
governamental como aliado de Raquel? Eu, depois de tudo que eu te confidenciei, Jamildo, eu mudei meu posicionamento, né? Hoje quem lidera o nosso processo aqui é a governadora. E eu tenho caminhado com a governadora, né? Então, minha governadora já está definida, a Raquel Lira, não volta atrás, até porque houve esse movimento com a Andréa, né? Houve um desgaste também, que aí eu já falei sobre isso, houve um desgaste nas relações. Muito diplomaticamente. Não, mas eu não vou. Jamildo, deixa eu te falar uma coisa. Meus princípios, eu não falo de pessoas, eu não respondo. A gente conversamos sobre isso aqui no off. Isso. Eu não respondo, eu não falo de pessoas, eu não faço ataques pessoais. Porque o que é que eu vou ganhar com isso? Além de alimentar a discórdia e o ódio. Não vou fazer. Não vou fazer. Isso faz parte dos meus princípios. Eu só devo satisfação à população de Jaboatão. A eles eu devo. A eles foram os que me elegeram, que me deram 181 mil votos. E a eles é realmente que eu vou continuar trabalhando. Então, vão continuar plantando discórdia, vão continuar fazendo as intrigas, vão continuar me chamando disso e daquilo outro, me julgando. Não me preocupo com isso. Meus princípios, meus valores, minha fé, eles estão inegociáveis. Eu vou continuar trabalhando. E a população há de reconhecer quem trabalha. Ok. É isso. É isso. Ok. Olha, mas me diga, como é que o senhor pretende defender esse projeto num estado onde Lula continua muito forte? Ou o senhor adepto desse que chamam de voto Luquel? Na e verdade, junta o pessoal mais à esquerda com os conservadores? Se eu te contar, na verdade, né? Eu tenho vários amigos em todos os segmentos. Sim. Onde você possa pensar em Marginal, tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem um amigo de todos os lados. Você acompanhou a minha campanha para prefeito. Naquele momento a polarização já existia e muito mais forte, até porque naquela época a figura... Eu preciso prender Bolsonaro para baixar um pouco. Pronto. Naquela época a figura do Bolsonaro estava em evidência e eu não polarizei. Eu não polarizei, tá, Jamildo? Eu não polarizei essa discussão direita e esquerda. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, a gente tem que conversar, a gente tem que construir. É assim que eu faço, né? Então essa campanha não vai ser diferente. Então ela já começou polarizada de um lado e do outro. Existe um extremismo de um lado e do outro. Um dos motivos de eu ter optado pelo PSD é que eu não queria o extremismo, queria uma coisa de centro, que eu estivesse circulando em todas as frentes, de um lado e do outro. Então, de fato, o PSD tem um candidato, mas o presidente Kassab já nos deixou muita vontade, ele deixou muita vontade, que tem esse projeto nacional. A governadora, de fato, também tem se posicionado a respeito disso. A gente tem encaminhado e a gente tem feito uma construção, na verdade, que seja melhor para Pernambuco, o que seja melhor para o Brasil. Então, a gente está ainda avaliando, avançando. Em algum momento, precisa de posicionamento, mas quem está precisando se posicionar é a esquerda e a direita. A gente ainda continua avançando nessa política que a gente sempre defendeu. No centro. Do centro. Perfeito. Olha, só curiosidade, a gente falou um pouco de João, Recife e Jaboatão tem uns problemas comuns. Como é que está essa relação institucional? Como é que está essa parceria? Em quais áreas poderiam avançar mais? E por que o senhor não vota em João? Não votaria em João? Na verdade... Não vale dizer que está do lado de Raquel. Hã? Não vale dizer que está do lado de Raquel. Não, é questão de posicionamento de partido, tá? É questão de posicionamento de partido. E a gente vai se identificando, né? A gente vai se identificando. Então, João é um amigo, conheci João na política, né? Ele como prefeito de Recife, eu como prefeito de Jaboatão. Não temos nenhuma divergência do ponto de vista pessoal, pelo contrário, a gente se encontra, a gente conversa. Ele entende meu posicionamento, eu entendo dele. Do ponto de vista institucional, a gente tem avançado, a gente tem conversado com o prefeito de Recife, do ponto institucional, algumas ações conjuntas do município, que são limites, como é o nosso caso. E o posicionamento político de João, respeitei, ele seguiu, mas pelo entendimento, pelo alinhamento que eu fiz com a governadora, não tinha como ser diferente. Como você mesmo disse, não tinha como com a Raquel. Então, a Raquel tem sido uma parceira desde o primeiro momento, desde a campanha dela, coisas que eu vou dizer aqui nos bastidores, que eu nunca disse a ninguém, mas você vai ouvir com exclusividade. Raquel, na minha campanha, ela não se posicionou, porque lá, naquele momento eu tinha um candidato que era da base dela, né? Então, naquele momento, quando fui candidato em 2024, tinha Mano, que era pelo PL, tinha Clarice de Tesse, que era do PP, tinha Elias, que era do PT, e tinha Daniel, que estava com outro partido, que ainda também não... Bom, mas de qualquer forma, a governadora não se posicionou na campanha em relação à eleição municipal. Mas eu vou dizer aqui a você, talvez ela não tinha autorização de dizer, nunca disse a ninguém, mas em primeira mão. Ele me ajudou muito na minha eleição. Muito. Quais obras? Muito. Ela já tinha assumido, coisa e tal, mas ajudou muito o nosso município. Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer quem esteve comigo, sempre acreditou em mim, apesar de um posicionamento que não podia ter sido feito do ponto de vista político naquele momento, mas feito do ponto de vista institucional, atendendo a população de Jaboatão. Exatamente. Eu acho que muito mais por isso, né? Diz, política é uma coisa e a ação administrativa é outra. É outra. Então,
tenho esse alinhamento dela, que ela também defende essa questão do centro, do partido. Então, foi uma sinergia que deu nesse sentido, que eu não estou aqui criticando o João, pelo contrário, o João está seguindo a vida dele. Eu ainda acho que os meus 58 anos de idade, chega na política agora, né? Eu estou com 58, se eu puxar mais 4 para trás, como eu fui prefeito, eu cheguei na política. Comecei a ser político com 54. O João era muito novo, é muito novo, eu acho que ele tinha muita pista pela frente ainda. Para queimar etapas, mas está indo para o embate com a governadora, que vai ser realmente uma eleição dura. Deixa eu lhe perguntar, mesmo fazendo esse reconhecimento justo que o senhor faz em relação à atitude de Raquel, o senhor acredita que Jaboatão recebe o tratamento proporcional ao seu peso político e econômico? 700 mil vidas não é pouca coisa. E agora, é inegável, o senhor virou uma liderança, ganhou, se reelegeu, vai ser um ator importante daqui para frente. Vai se beneficiar muito de Jaboatão de uma eventual vitória de Raquel? Sim, lógico. Na verdade, e aí eu digo sempre a você, Jaboatão, por ter sido a segunda maior cidade do estado de Pernambuco, 700 mil habitantes, tem um protagonismo aqui na região metropolitana. E aí eu louvo a governadora, ela tem feito um trabalho em todo o estado de Pernambuco, depende de posicionamento político, ela tem andado Pernambuco todo, tem atendido os municípios, atendeu o nosso município. E nós estamos apostando nessa capacidade de investimento que ela tem feito, nessa capacidade de gerir o estado de Pernambuco, como ela fez. Eu digo sempre, ela sofreu muito aí as críticas no primeiro ano de gestão, tendo botar a casa em ordem, sendo criticada politicamente, mas ela realmente virou esse jogo. Hoje o município tem sido beneficiado em muito com o investimento do governo estadual. Essa próxima semana já estaria entregando creche, temos creche a ser entregue pelo município, ela já não está podendo mais entregar, mas a gente pode entregar enquanto prefeito. Tem creche, cozinha comunitária, você falou de Monte Verde, várias ações que estão acontecendo no nosso município, não só em Jaboatão, mas em vários municípios do estado de Pernambuco, com essa capacidade de trabalho de Raquel e de investimento. Então, não vai ser diferente nos próximos 4 anos. Então, nós estamos apostando realmente nesse trabalho, dessa continuidade com Raquel, governadora do estado de Pernambuco. 2 perguntinhas aqui para encerrar, que a gente já está em cima do prazo. Se o senhor tivesse sentado na cadeira de governador, que não é fácil chegar lá, se pudesse mudar uma única coisa em Pernambuco, amanhã, o que é que seria? Eu insisto muito, sabe, Jamil, nessa questão de articulação, de união, né? Eu acho que essa questão de fortalecer essa questão metropolitana é importante. Eu tenho sentido a dor como prefeito de Jaboatão, vivenciando aqui ao lado. Então, a gente tem que ter uma discussão de metrópole, a gente tem discussão de um crescimento metropolitano. Como existe aqui Agreste, Sertão, Zona da Mata, a região metropolitana ela precisa se desenvolver para que realmente a gente assuma um protagonismo. Como você fala em Fortaleza cresceu ali, o Ceará, tendo em vista ali todo não é de hoje, o Ceará hoje também, eu vou fazer minha crítica, não está como era no passado, isso foi lá atrás. Está mais fragmentado, com certeza. Está mais fragmentado, mas ela se deu esse crescimento porque ele foi... Até os irmãos estão brigando lá. Pois é, Cid e Ciro, cada um de um lado. Né? Então, o Ceará se deu pela união. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se unir aqui, na verdade, e pensar de forma institucional e o crescimento do nosso Estado. Eu digo sempre que a política ela soma muito, ela ajuda muito, mas em algum momento, do ponto de vista institucional, ela atrapalha. E aí eu digo uma coisa a você, que eu tenho levantado muito isso, sendo polêmico. Chamo você de polêmico, eu gosto de fazer polêmica também. Talvez até repensar esse modelo político do Brasil. Eu acho que a eleição de 2 em 2 anos é muito ruim para ser gestão. Talvez Tem sempre alguém puxando para baixo, né? Jamildo, vou dizer a você... está de olho em assumir o poder. Pronto. Então, se você tem a eleição de 2 em 2 anos, vai ser sempre isso. Se você faz uma eleição unificada, uma única vez, presidente, prefeito, governador, você praticamente teria um ano de política e o resto de gestão. E se tivesse uma verticalização, seria mais fácil também Muito a gestão? mais fácil. Então, daqui a 10 anos, eu gostaria que o modelo, a reforma tributária tivesse em funcionamento, essa questão metropolitana aqui tivesse integrada, a gente tivesse aí com um modelo político diferente. Eu acho que o Brasil teria um outro crescimento, na verdade, e Pernambuco, nesse sentido da gente fazer muito mais do que a gente faz hoje. Uhum. Para concluir de verdade, os históricos dizem para a gente deixar o ego de lado, que em 2 décadas e até muito antes disso, ninguém vai lembrar da gente. Mesmo assim, eu lhe pergunto, daqui a 10 anos, como é que o senhor gostaria que os moradores lá de Jaboatão lembrassem da sua gestão, da sua figura? Prefeito que fez a diferença, que mudou a vida da população. Eu saio todo dia de casa, Jamil, tendo a sensibilidade de me colocar no lugar dos outros. Né? E você mudar a realidade de uma vida de uma pessoa é muito importante. Eu digo sempre aqui a você como é importante você estar na rua, como é importante você ver e ter o reconhecimento popular. Daqui a 10 anos, voltar e andar em Jaboatão, não mais como prefeito, e não ser aquele prefeito que, quando você deixa o poder,
o café fica frio, o telefone não toca, mas está na rua andando para as pessoas reconhecerem. Realmente ele, de fato, trabalhou, ele realmente fez a diferença na minha vida. Geraldo Mello, ainda hoje, ainda ele é lembrado, porque naquela época ele fez a diferença, ele fez uma gestão diferenciada. Eu gostaria de ser... E pelas pesquisas que já dizem, até porque a geração mudou, a geração de Geraldo Mello já não está existindo hoje mais. Então, a grande referência hoje tem sido a minha pessoa. Essas pesquisas já dizem, por um estilo diferente, de prefeito que está na rua, que está ouvindo, que está escutando, que está sentindo as dores da população, que está enfrentando os problemas. E aí, daqui a 10 anos, eu gostaria de voltar, continuar andando em Jaboatão e sendo reconhecido por tudo isso. Isso me seja uma pergunta. Deixando a prefeitura, vai continuar morando lá no centro? E o que é que podia acontecer na sua vida? Voltar mais na frente na própria prefeitura ou, de repente, um mandato legislativo? Pode ser. Eu nunca tenho essa previsão de dizer o que vai acontecer no futuro. Eu sempre vivo o hoje. Já disse a você que eu nunca me imaginei estar prefeito, aqui estou. Né? Esse movimento aí político com o André também nunca foi um desejo pessoal, mas aí está. Então, eu deixo a vida seguir, boto na mão de Deus e vou vivendo o dia a dia como se fosse o primeiro e último dia, para que lá na frente as coisas e o reconhecimento aconteçam. Se tiver de ser, será. Então, perguntava a você tinha vontade de voltar para ser prefeito, tinha vontade de voltar de ser deputado federal, deputado estadual? Hoje não me passa pela cabeça. Eu me passo pela cabeça o fazer o hoje. O reconhecimento se dá com o trabalho que você fizer. Como aconteceu na minha reeleição. O que eu fiz foi o reconhecimento do trabalho que eu fiz durante os 2 anos, que eu achava até então que ia ser um prefeito temporário. Mas a população reconheceu. Então, se eu tiver a oportunidade de fazer muito mais, a população vai me reconhecer daqui a 10 anos andando em Jaboatão e dizer: prefeito, você mudou minha realidade, você mudou minha vida, você mudou Jaboatão. E é isso que eu sempre busco, deixar essa referência sempre dizendo: o povo de Jaboatão realmente que me deu essa condição, e a ele eu devo toda a satisfação, e a ele, eles são realmente, de fato, e reconheço que são o dono do nosso município. Ok, muito obrigado. Olha, só me resta lhe desejar boa sorte na jornada, concluir seu mandato, eventualmente ir para novos desafios. Dizer que a gente ficou muito honrado com sua visita. Faz tempo que eu insisto, porque Jaboatão é importante. O senhor conseguiu um tempinho para falar com a gente. Eu acho que passou aí as convenções partidárias, aí ficou com a agenda mais livre, né? Volte mais vezes. Eu quero, inclusive, já deixar aqui o convite para a gente ouvir a doutora Andréa, na sequência, arrumar um espaço na agenda. Eu sei que ela agora está muito ocupada, mas a gente vai ter a oportunidade de falar. E agradecer a audiência de vocês. Quem não curte o canal, dá um clique aí, acompanha pelas nossas redes sociais. Com trabalhos técnicos de Jairo, que hoje virou repórter também, ele perguntando, Jairo Lima, a gente encerra mais um Pode Já. Obrigado, gente. Um abraço forte. Valeu, um abraço. Valeu.